Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência do Enjoei para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios do Enjoei, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Enjoei. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Estão presentes nessa conferência Ana Luísa McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thier Lima, CEO, Yuri Lima, diretor de Growth, Joel Queiroz, diretor de Operações, e Guilherme Almeida, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra para Thier Lima, que dará início à apresentação. Por favor, Thier, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É com grande entusiasmo que apresentamos os resultados do terceiro trimestre de 2024, um período que marca o início de um novo ciclo para a nossa empresa, com geração de caixa positiva. Esse resultado reflete a combinação entre o crescimento consistente de nossas plataformas, avanços expressivos em rentabilidade e o desenvolvimento de novas avenidas de negócio. O GMV total avançou 36% em relação ao ano anterior, atingindo 418 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento reflete o vigor das nossas plataformas e queremos destacar alguns pontos importantes para cada uma delas. A Elo7, por exemplo, teve um desempenho robusto, crescendo 8% em relação ao trimestre anterior. Esse avanço é resultado de melhorias de produto implementadas ao longo do período, que se refletiram em uma melhor experiência para os nossos usuários, resultando em aumento de conversão de vendas. Já a plataforma Enjoei registrou um crescimento de 26% ano a ano e conseguiu manter estabilidade no comparativo trimestral. Consideramos esse um desempenho notável, por se tratar de um trimestre tradicionalmente desafiador, dado o alto patamar estabelecido no trimestre anterior. Também tivemos avanços sequenciais em margem bruta, atingindo o marco histórico de 57,2% e celebramos um EBITDA positivo de 4,2 milhões, o que demonstra capacidade de execução de uma estratégia baseada em geração de valor. Outro ponto de destaque no período foi o ritmo acelerado de expansão das lojas Cresci e Perdi. Ao final deste trimestre, a rede já contava com 487 lojas ativas e as métricas financeiras mostraram um desempenho impressionante, com crescimento de 35% na receita líquida comparado ao trimestre anterior, totalizando 20,3 milhões de reais e uma margem EBITDA de 78,5%. Este desempenho robusto nos permitiu reconhecer uma equivalência patrimonial de 2,9 milhões de reais no período, referente à nossa participação de 25% na companhia, além de um recebimento de 1,6 milhões de reais em dividendos relativos aos resultados de royalties. Agora, gostaria de convidar o Yuri para detalhar algumas melhorias de produtos capturadas no trimestre a partir dos investimentos que seguimos fazendo em tecnologia. Obrigado, Thier. Bom dia, pessoal. Ao longo do terceiro trimestre, tivemos avanços significativos em indicadores de recorrência, giro, engajamento e conversão de vendas por meio de investimentos estratégicos em produto e tecnologia. Entre as iniciativas mais promissoras, quero destacar o Crédito Bate e Volta, um programa ainda em fase final de rollout, mas que já demonstra grande potencial. Ele oferece ao comprador uma porcentagem de volta do valor gasto para ser reutilizado na plataforma, incentivando uma próxima compra. Esse mecanismo é direcionado principalmente aos usuários em início de jornada, permitindo que criem uma conexão com a plataforma de forma mais recorrente.
Os primeiros resultados do projeto já demonstram impactos relevantes, com incremento de 6,7% no número de transações por usuário dos grupos que receberam benefício, sem impactar o nível total de investimento em incentivos comerciais. Outro avanço importante foi a evolução da jornada personalizada, implementada na plataforma Enjoei. Esse recurso utiliza o histórico de interesse dos usuários para entregar conteúdo altamente relevante, o que se traduziu em um aumento expressivo de 80% no nível de engajamento com os componentes da home do nosso site. Esse dado reforça o impacto positivo de uma abordagem mais personalizada e nos incentiva a continuar aprimorando a experiência do usuário. Também gostaria de mencionar o excelente resultado alcançado na plataforma Elo7. Entre maio e setembro de 2024, nossas melhorias no processo de checkout geraram um aumento significativo de conversão, com ganhos de 28% no GMV gerado por cada carrinho iniciado na plataforma. Essas conquistas são passos essenciais para consolidar nosso relacionamento com os usuários e criar um ambiente que promova interações frequentes e duradouras. Estamos confiantes de que esses esforços nos levarão a resultados ainda mais expressivos nos próximos períodos. Gostaria agora de passar para o Joel, que vai comentar sobre o andamento das operações no canal offline. Obrigado, Yuri, e bom dia a todos. Seguimos consolidando nossa atuação no canal offline ao longo do terceiro trimestre de 2024, com a inauguração da nossa terceira loja física, localizada em um dos polos mais movimentados de São Paulo, na Rua Frei Caneca. Com essa inauguração, concluímos o plano inicial de 3 unidades piloto, que nos permite testar e aperfeiçoar o modelo de operação para então lançar a próxima etapa, a entrada no mercado de franquias. As futuras franquias Enjoei contarão com uma estrutura tecnológica robusta, ancorada nos dados e inteligência da plataforma Enjoei. Essa base digital traz vantagens competitivas para cada unidade, oferecendo sistemas que facilitam a escolha do ponto ideal, a negociação de inventário e a análise detalhadas para ajudar nossos franqueados a tomar decisões estratégicas. Além disso, o suporte tecnológico será combinado com a força da nossa marca, que já tem um alto reconhecimento no ambiente online. Essa presença no digital, somada à estrutura e suporte oferecidos, nos dará o potencial para converter nossos usuários online para o canal físico, ampliando o alcance do Enjoei e fortalecendo a relação com os nossos clientes. Os primeiros 180 dias de funcionamento das lojas já trouxeram resultados muito promissores. Durante esse período de ramp-up, alcançamos os indicadores necessários para expandir a operação. Tanto o faturamento mensal, o markup e o giro de estoque estão em um ponto que nos dão segurança para o plano de expansão, proporcionando retorno e payback atraentes aos nossos franqueados. Além disso, 60% dos vendedores das lojas já transacionaram na plataforma Enjoei, enquanto 40% dos clientes compradores já fizeram compras no nosso canal online. Isso demonstra o potencial da estratégia multicanal para alavancar vendas. Gostaria de aproveitar para agradecer a toda a equipe Enjoei dedicada ao canal offline, que contribuiu e vem contribuindo para esse importante momento de expansão e inovação da companhia. Agora passo para o Guilherme, que vai comentar sobre os avanços nos resultados financeiros. Obrigado, Joel. Bom dia a todos. Temos orgulho de compartilhar a entrega de mais um trimestre de fortes resultados financeiros, combinando o EBITDA positivo e geração de caixa. Entre os destaques, podemos mencionar o crescimento de 24% da receita líquida em relação ao ano anterior, atingindo 68,1 milhões. Ao mesmo tempo, o custo de serviço prestado, que consistentemente ficou mais eficiente nos últimos 3 anos, caiu para 42,8% da receita líquida. Além da gestão de fornecedores e contratos, tal redução demonstra um impacto positivo da consolidação da operação do Elo7 e a concretização do ganho de escala de custos logísticos e de tecnologia ao incorporarmos esse substantivo volume de transações ao grupo Enjoei. Como resultado, temos o crescimento de nossa margem bruta, que aumentou de 49,6% em 2023 para 57,2% neste trimestre. Outro ponto a destacar é a redução das despesas gerais e administrativas,
que caíram 33% em relação ao ano anterior, demonstrando nosso compromisso com a gestão sustentável. Hoje, nossas despesas representam apenas 32% da receita líquida, comparados aos 59% do ano anterior. Com isso, encerramos o terceiro trimestre com um EBITDA recorrente positivo de 4,5 milhões e um EBITDA contábil de 4,2 milhões. Essa melhora operacional também foi observada na dinâmica de caixa, que atingiu o patamar positivo de cerca de R$ 1 milhão neste trimestre. Inauguramos assim um novo ciclo. Neste TRI, os resultados da operação cobriram os investimentos na plataforma, demonstrando nosso compromisso com a eficiente alocação dos recursos e a geração de valor de longo prazo, viabilizados através de intenso esforço de governança. Reitero que a gestão de indicadores de eficiência de investimentos é parte da nossa rotina. Estamos sempre observando métricas como o LTV e o CAC dos nossos usuários, bem como o NPV e o ROIC do CAPEX investido no desenvolvimento de novas features para as plataformas Enjoei e Elo7. Isso nos traz segurança sobre as nossas escolhas, o que, juntamente com a capacidade de execução já demonstrada, nos traz confiança de que continuaremos nessa trajetória positiva. Não poderia encerrar de outra maneira que não falando ao nosso time, que sempre se conecta em massa nos calls de resultados. O resultado deste trimestre é importante, é um marco na nossa trajetória e é consequência do trabalho de todos vocês. Celebrem e orgulhem-se do que estamos construindo por aqui. Devolvo a palavra ao Thier para comentários finais. Muito obrigado, Guilherme. Eu gostaria de encerrar essa apresentação reforçando que este trimestre foi um período de conquistas expressivas e que demonstra a capacidade de execução de um plano consistente de crescimento e expansão, garantindo, ao mesmo tempo, resultados robustos e uma trajetória direcionada à geração de valor a todos os nossos acionistas, clientes e stakeholders. Obrigado a todos pelo apoio e confiança nessa nossa trajetória. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo de Q&A ou utilize o botão Levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Summer, da XP. Por favor, Larissa, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelos resultados. Aqui do nosso lado são duas. A primeira, a respeito do EBITDA, né? Vocês já comentaram aí que tem várias perspectivas positivas aí para a continuação da rentabilidade. Queria só entender, então, se esse EBITDA no positivo seria estrutural, se a gente pode considerar ele para frente. E aí, uma segunda, em relação à expansão por franquias das lojas físicas, se vocês puderem dar um pouco mais de cor, como estão as negociações, se no release vocês comentam sobre aberturas já para 2025, enfim, um pouquinho mais de cor sobre o interesse dos franqueados, que vocês puderem compartilhar, seria ótimo para a gente entender um pouquinho como está a operação. De novo, parabéns aí pelos resultados. Olá, Larissa, tudo bem? Obrigado pela pergunta, Thier aqui falando. A primeira pergunta aqui é sobre o EBITDA. Sim, eu vejo como estrutural, né? Quer dizer, a gente atingiu uma margem EBITDA que é acima de 6%, ela já é livre de qualquer efeito one-off, né? Quer dizer, o EBITDA recorrente de fato, como a gente via falando, né? Esses movimentos já se encerraram. Eu vejo esse negócio para frente também, ainda com um cenário de potencial de evolução, tá? A gente já tem um espaço aqui, a gente acredita, de um crescimento contratado para o ano que vem. Também vemos espaço aqui para contínua diminuição de despesa e ajuste de custo, né? Temos projetos nessa direção, vemos ainda oportunidade em logística, oportunidade em pagamento, né? Também oportunidade aqui na operação. A nossa cabeça aqui é que no médio prazo a gente quer levar esse EBITDA aí lá para casa dos 2 dígitos, agora nesse EBITDA contábil, tá? Então essa é a nossa meta. A gente vem dizendo que é uma linha de cada vez, né? A gente foi lucro receita, lucro bruto, EBITDA, agora a gente vai para a próxima linha aí, que é de lucro da companhia como um todo, geração de caixa e geração de valor. E quando a gente olha nessa direção, a gente mira aqui um EBITDA acima de 2 dígitos como um direcional que a gente tem aqui no médio prazo, tá? Então, isso aqui é uma coisa que pode ter na sua cabeça. Quando a gente fala de franquia, a gente vê que a gente está desenvolvendo um negócio que é muito bom para o franqueado, né? É um negócio que a gente tem visto nas reuniões como uma opção de investimento
muito atrativo. Claro, essas conversas agora ficaram melhores e mais intensificadas depois que a gente lançou a terceira loja. Eu acho que a gente está dentro do nosso cronograma, lançamos a terceira loja, temos um case rodando, a terceira loja agora já com alguns meses em operação. Isso ajuda a você ter diversos tipos de lojas maiores, localizações diferenciadas, ajuda a tirar essa dúvida desse franqueado. Temos conversas avançadas já com alguns, né? No final aqui da nossa curva aqui de pipeline, né? Tem mais algumas aqui que já estão na casa do fechamento efetivo. Eu não vou trazer efetivamente como é que está o nosso pipeline como um todo, mas eu posso dizer que ele está promissor e que a gente está conversando aqui com esses candidatos está sendo muito positivo, tá? A gente está bem animado com esse projeto para o ano que vem e ele compõe nossa estratégia mais de longo prazo como um todo. Super claro. Obrigada, pessoal. Parabéns de novo aí pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Valadares, da Arbor Capital. Ele diz: Bom dia, poderiam trazer mais detalhes sobre alto crescimento de receita da Cresci e Perdi? João, como é que vai? Tudo bem? Esse crescimento da receita do Cresci e Perdi veio muito no movimento de expansão mais intensificado que a Cresci e Perdi teve aí nesse período, né? Foi uma boa leva de fechamento de contratos, né? Então, a gente veio muito nessa direção aqui, que direcionou esse crescimento de receita do Cresci e Perdi. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Otero, da Arbor Capital. Ele diz: Parabéns pelos resultados. Devemos esperar fluxo de caixa após investimento positivo em todos os trimestres de hoje em diante? Poderiam comentar as expectativas de EBITDA e fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2024, como também para o ano de 2025? A gente pode entender que esse movimento, assim, como eu disse na resposta anterior, né, como eu busco aqui um EBITDA acima de 2 dígitos, né, ou próximo de 2 dígitos, a gente pode começar a entender que isso operacionalmente vai gerar um fluxo de caixa positivo e constante. À medida que a gente se aproxima desse indicador, é assim que a gente vê, tá? Então, a gente se aproxima do EBITDA assim, mais próximo de 10, o fluxo de caixa vai se manter recorrentemente positivo. A gente entende que eventos sazonais, por exemplo, no terceiro quarto, ainda pode dar um evento não favorável, mas daqui em diante a gente vê como positivo, sim. Do quarto em diante. Nossa próxima pergunta também vem do senhor Leonardo Otero e ele diz: Sobre as lojas físicas da Enjoei, como está a margem bruta e EBITDA das lojas em operação e o que sustenta a confiança da empresa em alcançar a meta de 300 unidades até 2027? Quantas lojas já foram assinadas até o momento? Paulo, está me ouvindo agora? Sim. E aí, Léo, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre a evolução. O que dá confiança para a gente é o que a gente tem aqui de informação operacional da loja física, né? Quando a gente vê o nível de markup que a gente tem, quando a gente vê a conversão de vendas aqui em receita para o franqueado, que a gente coloca nessa visão, isso dá uma confiança muito grande que a gente vai dar um bom negócio para o franqueado. A gente não está abrindo esses números muito por conta de estratégia mesmo, tá? A gente não quer que esse número de markup sobre o produto, margem operacional, fiquem dispostas no mercado. Mas nas reuniões que a gente tem visto aqui que o mercado está recebendo muito bem. Quando eu olho o número de lojas, que dá confiança para a gente ter essa visualização de 300 lojas para o futuro, olha, a gente tem uma rede aqui que a gente está em 25% com call para 100%, que já continua evoluindo, né? Que abriu mais umas dezenas de lojas nesse período e que já está ali perto de 500 lojas ativas. A gente também vê de outros players que já passaram de 100 lojas, quer dizer, então a gente não vê uma razão para a gente não ter esse número como um número factível para a gente perseguir, né? Como é que estão as assinaturas? A gente tem aqui um ciclo de venda que a gente acredita que tem na casa de um lead quente até o fechamento, na casa de 120 a 150 dias. A gente já tem alguns que já estão chegando nesse período de próximo de 120 dias de negociação,
O que a gente tem que lembrar que a gente começou a fazer com mais intensidade, mais força, a, essa, essa busca por mais leads após a terceira loja rodando por mais um mês, ou seja, é mais recente essa busca aqui por leads. Então, a gente pode colocar aqui que esse ciclo aqui de 150 dias é mais ou menos o tempo que vai levar para a gente começar a ter o fechamento desses leads iniciais que a gente está trazendo. As conversas estão boas e estão super positivas, tá? Eu estou super confiante aqui que a gente vai ter bastante gente aqui com loja no joelho. Nossa próxima pergunta também é do senhor Leonardo Otero. Ele diz: poderiam trazer mais detalhes sobre alto crescimento de receita da Cresci e Perdi? E qual foi o crescimento percentual versus o terceiro trimestre de 2023? E qual o percentual de royalties dentro da receita total? A pergunta que a gente está aqui é uma pergunta que parece muito com a anterior, sobre como é que era a dinâmica de receita. Acho que quando a gente compara com a receita do ano anterior, a gente já mencionou que era por conta do número de abertura, tá? E o outro crescimento é pelo royalties também, mas esse efeito de royalties ele vai ser mais alongado aqui nos próximos pagamentos, né? Que quando a gente vê da receita de royalties, assim, o nosso percentual, como é sobre receita de royalties, também vem crescendo. A gente não abre esse número diretamente, mas ele também teve um crescimento substancial. Mas a maior parte, de novo, foi sobre o crescimento de receita de abertura de lojas, que foi essa diferença entre um trimestre e outro, na base anual. Nossa próxima pergunta vem do senhor Frederico Von Tobel. Ele diz: parabéns pelo trabalho, controles e resultados, especialmente pela geração de caixa em meio a novos investimentos. Minha pergunta é: como está indo o processo de escolha de franqueados e como isso deverá impactar nos resultados futuros da empresa? Bom dia. Em relação a essa pergunta, ela é bastante interessante. A gente tem uma estratégia aqui de buscar já franqueados experientes no mercado. Então, a gente está abrindo muita conversa, focando bastante a nossa comunicação já em multifranqueados, porque a gente acredita muito que eles vão conseguir dar velocidade na nossa operação pela experiência que eles já possuem dentro desse segmento. Então, a gente acredita muito que essa estratégia, olhando o futuro, vai viabilizar a chegada de outros players, que eu digo, outros franqueados com fora desse perfil. Então, resumidamente, vamos partir primeiro para empresários multifranqueados ou que já tenham mais de uma franquia, 2, 3 franquias, para depois tentar pegar um investidor um pouco que a gente chama ali, que não é do negócio ainda, mas primeiramente o foco é em multifranqueados, Frederico. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Escobar. Ele diz: bom dia. Poderiam comentar, por favor, qual será o objetivo do valor em caixa para o próximo ano, principalmente considerando o fluxo de caixa ficando positivo? A nossa posição aqui é a gente manter a posição de caixa nos níveis que a gente está hoje no nosso balanço divulgado. A gente não quer nenhuma variação significativa, né? Então, nosso objetivo aqui é a manutenção do caixa no patamar que está, né? De novo, assim, o que a gente vê aqui para o próximo ano posteriormente, a gente ter até incremento de caixa ao longo do período. Então, a gente pode imaginar que vai ser um pouco nessa direção, o nosso caixa estabilizado no valor que a gente tem. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo de Q&A ou utilizar o botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Thier Lima para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse call. Eu gosto muito de ver como a nossa estratégia vem tomando forma. Quer dizer, a gente tem aqui
um conglomerado aqui de iniciativas, né, lojas físicas, categorias, e a gente num crescimento constante com geração de valor. Quando eu olho a companhia desde o IPO, desde o ano passado, nos últimos 2 anos, ela tem uma constante evolução. Isso é fruto do nosso time, que é consistente na estratégia de desenvolvimento e na execução contínua do nosso propósito, né? A gente quer ser aqui uma das melhores e maiores empresas do mundo no setor onde a gente atua, né? E a gente vai continuar aqui perseguindo esse objetivo no nosso dia a dia. Muito obrigado. Estejam com a gente aqui nas próximas. A conferência do Enjoei está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.